O Tá no Diarinho desta semana conversa com Cristina Maria Pozzi, médica neuropediatra com mestrado em pediatria e doutorado em ciências. Especialização também em neurociência e comportamento e dependências tecnológicas. Doutora, seja bem-vinda ao Diarinho. Oi, Laura. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, a gente está falando então sobre essa questão uma pauta que foi levantada aqui em Itajaí, sobre a regulamentação do uso dos celulares, especialmente nas escolas, mas também esse tema abre um debate aí para o uso de celulares na primeira infância, na infância e na adolescência, né? Queria te perguntar se o vício às telas, né, principalmente aos celulares, ele realmente existe. Como que isso funciona, né? Como que isso atinge o nosso corpo, quimicamente falando? Bom, do ponto de vista do vício, é uma condição comportamental que vai se estabelecendo ao longo do tempo e do uso. Então, a gente tem um uso ocasional, que passa a ser frequente, que depois vira diário e abusivo, e, por fim, uma dependência tecnológica. Em termos de vício mesmo, entre os transtornos já definidos e determinados, existe o transtorno de jogo pela internet, que já tem um Código Internacional de Doenças e está bem estabelecido. Mas tem se percebido ao longo dos últimos 20 anos o que se chama de uso problemático de internet, condição que exige que o usuário cada vez passe mais tempo na tela. Esse uso problemático ele é caracterizado em vício em jogo, em sexo, em compras e em informações. Então, do ponto de vista químico, esse cérebro ele fica com uma liberação de dopamina muito mais frequente por um sistema de recompensa. Então, por exemplo, você publica uma foto no Instagram e aí fica curioso por quantas curtidas haverá. Aquilo vai te preenchendo, da mesma forma o jogo. Então, à medida que você vai passando e vencendo etapas, essa liberação de dopamina vai aumentando e você cada vez vai precisando de mais dopamina para sentir aquele prazer. Então, sim, está bem claro essa condição de um uso problemático, ou um vício, ou uma dependência tecnológica, e o número está crescendo, e a gente precisa sim olhar para a primeira infância, que é onde a gente pode atuar preventivamente. E porque as crianças elas são mais vulneráveis, elas se viciam mais fácil, digamos assim, ou não tem diferença? Um adulto, uma criança, um bebê? Um bebê, ele está num momento do desenvolvimento fundamental para a formação da conectividade cerebral. Então, ele tem que estimular a parte sensorial e motora na realidade. Então, ele precisa brincar, ouvir o adulto, olhar para ele, falar com ele. Ele necessita de experiências motoras, de toque, de sons, A tela oferece isso de um modo assim pronto e não exige que a criança crie ou imagine ou busque essa experiência. Então é muito fácil hoje você manter uma criança calma, parada, quieta, entregando um celular como se fosse um brinquedo. Primeira coisa é que celular não é brinquedo. A criança ainda não tem lobo frontal devidamente desenvolvido para perceber o risco, para perceber que o tempo está se passando, para perceber que aquilo ali não está agregando nada. É, na verdade, uma grande distração para ela. Então, cabe ao responsável, adulto, pai, mãe, cuidador, professor, saber que até os 2 anos não se deve expor uma criança aos eletrônicos, nem TV, nem celular, nem iPad. E depois a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, define períodos mais específicos para cada faixa etária. É lógico que o nosso cérebro sempre vai buscar pelo mais... confortável. Isso, pelo menos trabalhoso. Então, se você der um quebra-cabeça para a criança e ela tiver que se esforçar para montar, ela vai preferir ficar na tela, rolando, né, aquela
rolagem infinita, vendo vídeos ou às vezes só passando, porque pode ser mais confortável e recompensador para ela. Uhum. E existe algum dano que é irreversível para acender um alerta, né, para os pais que acham que meu filho não vai acontecer nada? Mas existe algum dano que é irreversível e que só se é visto ao longo do tempo, né, a longo prazo? Então, essa dependência, como eu falei, ela vem de um uso contínuo, né? Existem vários estudos, por exemplo, demonstrando que logo nos primeiros 2 anos, quando a criança é exposta por muito tempo, ela pode deixar de ouvir muitas palavras. Então, tem um neurocientista francês chamado Michel Desmourguet que escreveu um livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. Lá nesse livro, ele, através de muitas publicações, um embasamento teórico fantástico, ele mostra que crianças até 2 anos que ficam 50 minutinhos por dia na tela, ao cabo de 2 anos, elas terão passado cerca de 700 horas no eletrônico. 700 horas que ela deixou de brincar, de estar com os pais, com outras crianças, de fazer experiências, de se mexer, de correr, de pular, de aprender a andar de bicicleta, de perceber o mundo com as próprias mãos e com a realidade como ele se coloca. E, em contrapartida, deixa de ouvir 850 mil palavras ou 35 mil frases. Isso significa que ela vai atrasar a linguagem. Mais para frente, existem trabalhos também demonstrando prejuízos no sono, na atenção, no aprendizado, na memória, sedentarismo levando à obesidade, problemas de dores pelo corpo por questões articulares, problemas oftalmológicos e problemas auditivos. Então você vê que a gama de impacto desse uso excessivo não é só na saúde mental, e sim também na saúde física. E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela preconiza para cada etapa, né, do desenvolvimento períodos de sono adequados, de atividade física vigorosa, e aí ela também define lá mais ou menos quanto tempo a criança pode ficar sedentária vendo TV ou jogando um videogame, a depender da idade. Então, de 2 a 5 anos aí seguindo, seria 1 hora por dia, sempre com supervisão dos pais, e sempre a televisão é preferencial sobre todos os outros dispositivos, né? Por quê? Porque enquanto a criança está na TV, ela não está abandonada à própria sorte com o seu aparelhinho, e é possível uma interação. Daí dos 5 aos 10 anos também segue essa recomendação de 1 hora por dia, em lugares onde o pai e a mãe podem, vamos dizer, supervisionar, e a partir então de 10 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria libera 2 horas, mas sempre pensando que não é durante as refeições e nem antes de dormir. E preferencialmente, assim, esse autor da Fábrica de Cretinos Digitais diz que não antes de ir para a escola, porque seu span de atenção, assim, desaparece se você está ali já na tela, jogando, antes de fazer uma atividade que vai exigir tua concentração. E quanto mais essa criança ela fica exposta às telas, mais ela vai se viciando ao longo do tempo, né? Exato. Quanto mais... E dá tempo de, assim, percebi que meu filho, ele é viciado em telas, né? Tem como a gente reverter isso em casa ou buscando um profissional? Não tá perdido, né? Tem como... Não tá perdido. Mas é importante pensar que quando a gente está diante de um dependente digital, a gente vai ter muito trabalho. É muito caro emocionalmente, economicamente o tratamento. Porque você precisa dispor de uma equipe multidisciplinar, na maioria das vezes, pelo menos psicoterapia de profissionais preparados para isso. A família tem que estar bastante disposta, porque vai ter que organizar bem essa rotina e, mais do que isso, proporcionar para esse indivíduo que está dependente atividades tão interessantes ou mais do que o jogo, ou que o uso excessivo do eletrônico. Então, imagina que muitas vezes você
convida o adolescente, vamos sair, vamos dar uma volta na praia, vamos jogar uma bola, ele prefere ficar no quarto jogando com os amigos. Ah, vamos jantar fora, não, eu vou pedir no iFood. Então, é muito difícil tirar o adolescente de casa ou propor alguma coisa. Então, às vezes, é através do esporte, é através de uma outra atividade mental. E nunca é de um dia pro outro, né? Os pais não podem esperar que, vou tirar hoje e amanhã ele já vai estar outra pessoa. Definitivamente, essa não é uma condição que se resolve nem com comprimidos, nem com uma atitude única. É um processo de educação digital para o uso adequado da tecnologia. Porque ela está aí, ela está posta, não há como voltar atrás. O que é importante compreender é fazer o uso consciente, moderado, com combinados dentro de casa, para mostrar para a criança que aquilo pode ser bem legal, ela pode fazer pesquisas, ela pode assistir documentários, ela pode conhecer vários lugares, né? Hoje a gente tem, isso é fantástico, assim, o que a tecnologia nos proporciona também nesse sentido. O problema é quando, primeiro, ela fica só nos jogos, ela joga jogos fora da classificação etária, então isso vai gerando muita violência, a banalização da morte, da violência, do sangue nesses jogos. Por exemplo, eu atendo crianças de 7, 8 anos que jogam jogos de 16, 18, então isso vai trazendo um quadro de ansiedade, de irritabilidade, de nervosismo, e os pais mesmo, eles, quando a gente orienta, olha, reduz o tempo de tela, faz combinados, apresenta outras atividades, dá outras demandas, coloca ele para te ajudar na tarefa de casa, né? Eles voltam e falam, é outra criança. Muda, assim, de um modo que eles ficam surpresos. E é só uma atitude, né? Como se fosse uma desintoxicação digital, por exemplo. E aqueles aplicativos, muitos pais, eles recorrem, né? Aplicativos de controle parental, onde eles conseguem controlar o que o filho está assistindo, quais aplicativos baixam. Isso funciona? É válido? Eu acho que é válido porque é um modo de você ainda assim manter o controle. É importante, eu acho, dizer, né, Laura, que o celular, de acordo com as publicações, com os estudiosos, ele deveria ser dado para a criança só na adolescência, só a partir dos 12 anos, que é o momento onde essa maturidade já deveria estar um pouco mais desenvolvida e a capacidade de resolução de problemas, de crítica, etc. E esse aprendizado sobre o uso já deveria ter acontecido. Mas a realidade é que a gente vê crianças de 6 anos que têm celular, 8 anos que têm celular. Então, a utilização de aplicativos, sim, é bem indicada, porque é um modo de você regular o acesso a conteúdo inadequado, o tempo de tela, e para os adolescentes também a gente recomenda que eles façam uso dos próprios tempos de uso que o aplicativo oferece. Então, você consegue regular lá, eu vou ficar aqui no TikTok, que é uma coisa, uma perda de tempo gigante, 30 minutos. Aí eu fico no YouTube mais 30. Então, você não extrapola de modo absurdo o tempo de tela. E sobra coisas para você fazer longe do eletrônico, né? Que também são interessantes. A gente vive numa cidade com praia, com trilha, com natureza, e o cérebro precisa dessa constância, assim, dessa atividade junto da natureza, com outras pessoas, conversando, enfim, descobrindo. Então, só pra gente recapitular, do 0 aos 2 anos é 0. Sem telas. Sem tela. A partir dos 3, então, pode já ter contato com TV, é isso? É isso. O ideal é TV a partir dos 3, aí o videogame você pode apresentar aos 6, mas sempre com essa supervisão, com uma regulação do uso, os períodos, assim como a gente sabe que de manhã vai acordar e vai para a escola, ou de tarde vai para a escola, ou de noite vai jantar, é preciso que a família organize os horários que essa criança vai assistir, né, ou vai jogar.
e que a criança também entenda que ela tem que cumprir aquilo para que no dia seguinte ela possa brincar de novo. Então a gente sabe da atividade física que se regulamenta assim 1 hora por dia ou meia hora por dia, dependendo da idade. E tem uma outra coisa também, Laura, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é a leitura, né? Então, quando você fala assim, você tira a tela, mas vai fazer o quê? A leitura é uma atividade que está ficando para trás, né? Livrarias estão fechando, as pessoas estão com uma grande dificuldade de pegar um livro e ler, as editoras estão simplificando a linguagem, porque tanto a linguagem escrita quanto a leitura, elas estão perdendo. Os testes, né, PISA, de avaliação de habilidades, estão demonstrando que nas 2 últimas décadas essa capacidade vem reduzindo de modo, assim, abissal. E eu acho que a gente está deixando, né, essa nossa cultura, essa nossa habilidade, que é falar, que é escrever, em detrimento a uma tecnologia que se coloca e simplifica tudo, banaliza tudo. E essa nossa dificuldade, digo, de maneira geral, né, adolescentes também, de focar em um livro, tem a ver com o nosso cérebro, ele tá acostumado a não pensar mais, então ler se torna uma atividade difícil, ou é porque a gente não consegue concentrar? O que acontece? É bem isso, assim, ler tá ficando muito oneroso, muito custoso, porque se você abre hoje uma página de internet ou mesmo de jornal, você tem notícias curtas com hiperlinks que vão te levar para outras páginas com vídeos. Então, fica muito superficial o seu conhecimento a respeito daquele tema, porque você só lê muito. Tem até estudos falando que você lê numa página como se fosse um F. Então, a primeira, segunda, terceira linha você lê completa, depois você lê mais um pouquinho assim, até a metade, depois você vai até o final, acabou, pronto. Né? Então, está sendo a atenção comprometida, esse cérebro online que a gente está desenvolvendo, ele faz com que a gente perca a atenção fica muito fragmentada justamente por conta desses hiperlinks. A sua memória também está ficando comprometida, então você lê uma página, aí você tem que voltar no começo, porque a memória já não está dando conta de salvar aquela informação para fazer sentido aquilo que você está lendo. E por fim, as relações sociais, que estão também ficando cada vez mais esfaceladas, né? Desde as familiares até as relações de amizade, que hoje você tem milhões de amigos, né, no Instagram. Quase ninguém. E, na verdade, de acordo com as pesquisas, assim, o seu círculo de amigos ao longo da vida, assim, gira em torno de 150. Que são as pessoas que você eventualmente consegue manter um contato e saber um pouco da vida, saber o nome da pessoa, né? Então você tem milhões de seguidores ou de amigos e no fundo tá muito solitário, né? E, doutora, quando a família já percebe, né, quais são os passos ali, já percebeu que tá viciado, ou que a criança fica estressada, ansiosa quando tá em contato com as telas, quais são os passos que a família deve começar? Por onde começa? Bom, afetividade eu acho que é a primeira palavra, né, nessa relação, assim, não adianta você ser autoritário, você é autoritário e violento, né, porque isso só vai piorar a relação. Na verdade, você tem que garantir que o seu vínculo ali familiar esteja minimamente bom para que esse tratamento vá adiante. E na sequência, assim, tentar estabelecer dentro dessa rotina, dessas regras, os limites de uso e buscar ajuda profissional, né? Lógico que existem profissionais que estão se preparando, porque isso também é novo, né, para todo mundo, no direcionamento do atendimento. Muitas vezes a gente sabe que os dependentes tecnológicos, né, em geral, eles têm uma comorbidade, então, por exemplo, indivíduos que têm um diagnóstico prévio de ansiedade, de depressão, de TDAH, de autismo, de outras condições... Eles tendem a viciar mais, é isso? São mais vulneráveis, né? E aí,
em algumas situações específicas, você vai fazer uso de medicação e, na grande maioria das vezes, você vai fazer terapia psicológica, que vai envolver, como eu disse, toda a família, né? Não é só com o indivíduo. Tem que fazer o indivíduo se perceber, se conscientizar da vida dele, perceber o que é importante para a vida. A família tem que estar muito alinhada, assim, no sentido de dar esse suporte, né? E compreender o fenômeno para que você reduza. Porque, por exemplo, quando você tem um alcoólatra, você não traz mais álcool para dentro de casa e, de certo modo, você contém aquele vício. Mas como é que você vai não ter dispositivos eletrônicos na sua casa hoje em dia, né? Então, assim, mesmo que ele já esteja viciado, né, que ele consiga buscar esse tratamento, não quer dizer que ele vai ficar 100% sem contato. Ali ele vai continuar tendo um flashzinho ali, né? Sim, porque o negócio é fazer essa percepção dele de conscientização, fazer com que ele use o necessário a seu favor, não que ele se perca e vare noites e noites jogando e não viva mais e coma diante da tela, faça suas necessidades diante da tela, porque, para você ter uma ideia, na China a gente já tem muitos hospitais para tratar dependente tecnológico em regime militar. Isso já tem um vídeo assim que é acessível já desde 2008, 2010, 2017, essa condição vem sendo percebida, né? E eu acho que a China é o pior exemplo, assim, para mim, nesse sentido. E as condições, por ser uma condição relativamente nova, então, às vezes, você não tem toda esse conhecimento, essa informação, então vai relevando, né? Isso aí vai passar, só que o problema vai se agravando, entende? Como eu sempre falo para as famílias, é um uso bobo que vai ficar frequente, que daí vai virar um abuso, então a gente tem que frear, assim, e evitar que chegue nessa condição de dependência, porque é bem dramático, bem... E quando a gente volta ali para o assunto que é a pauta que está sendo discutida em Itajaí sobre a regulamentação dentro das escolas, né? Como que a senhora enxerga isso? Realmente necessário bloquear o uso dos celulares? Ou não, a gente vai usar a tecnologia de outra forma? Como que a senhora analisa, né, essa regulamentação proposta? Esse é um vespeiro, né? É um assunto bem polêmico. Eu acho que a gente precisa entender que educação infantil não tem o menor sentido acessar a tecnologia, né, de 0 a 6 anos. Eu também acho que no ensino fundamental 1 ali até o 6º, 7º ano não deveria ser corrente o uso nas escolas. Você, como eu disse, deve preparar a escola para introduzir o assunto de uma alfabetização digital à medida ali dos 10, 12 anos, para preparar essa criança, esse indivíduo para o uso, e não só ensinar Word, Excel, mas saber como faz uma pesquisa, qual que é o site seguro para você navegar, identificar o que é uma notícia falsa, o que não é, pesquisar, estar preparado para responder falas assim que podem ser agressivas, cuidar com a segurança no tipo de publicação que vai fazer. Então, às vezes a gente vê o que hoje se chama de sharing, que é com os pais compartilhando fotos das crianças, né, nas redes sociais, e às vezes dando todas as informações necessárias para o pedófilo. Então você bota a foto do seu filho com o uniforme da escola, você põe o nome dele, você vai preparando, e o ambiente digital é um ambiente assim duplo, né? Do bem e do mal. Então você pode ter tudo que você publica ali, não tem retorno, caiu na rede, não tem devolutiva. Então isso é um alerta assim para você cuidar realmente com o tipo de publicação. E a criança ou adolescente, muitas vezes
Alguém começa a conversar, você fala, onde é que você mora? Quem é seu pai? E hoje está tudo na rede. Se você quiser, se encontra e aprofunda a vida de qualquer um, porque está tudo lá. Muitas... Já ouvi várias vezes falarem sobre isso. Que tu largar uma criança na rede social é como tu largar uma criança num ambiente de praça pública, na rua, porque querendo ou não tem segurança ali, né? Se tu não tá vigiando. Por isso que é necessário esse cuidado, né? Porque a criança não tem noção, né? Exatamente. Vítimas de cyberbullying, né? De pedofilia, de situações dramáticas, né? São decorrentes dessa falta de orientação, desse descuidado em realmente largar uma criança à própria sorte e abandoná-la. Então, essa infância está sendo roubada pelo excesso e, mais que isso, negligenciada. Então, existem hoje situações, do ponto de vista do direito, né, de abandono parental, de negligência parental digital, de famílias que muitas vezes esquecem desse mal que, né, muitas vezes desse perigo que está na mão, né? Sim. Eu acho que é muito importante falar sobre isso para que os pais entendam que não é um mero... acho que a frase mais importante que a senhora falou até agora não é um brinquedo. Seguramente não é um brinquedo. Na verdade, eu acho que é uma arma muito poderosa, né? Para o bem e para o mal. E que não temos como acabar com isso. Na verdade, eu acho que todo mundo sabe os benefícios que a tecnologia vem trazendo para a saúde, para a gente resolver nossos problemas, mas tem que ter um preparo e uma consciência, principalmente dos adultos, cuidadores, responsáveis, e uma discussão ampla da sociedade a respeito, né, que agora cada vez está mais à tona essa questão das redes sociais, da legislação, do marco civil da internet. É uma discussão muito ampla, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e que essa conscientização e a percepção do risco tem que se fazer presente, tanto na segurança como também na saúde. Essa saúde mental, nesse desenvolvimento neurológico, porque se confunde muito, né, os sintomas desses atrasos, por exemplo, iniciais, com outras condições e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, você tem epidemias de autismo, epidemias de TDAH. Será que tudo isso não está mais ou menos misturado? Será que uma coisa não está acontecendo em virtude da outra e a gente não está sabendo o que fazer, não está sabendo diferenciar, né? Depressão, suicídio na adolescência são números que assustam, né? Então, acho que a mensagem é essa, né? De muita atenção e de cuidado, orientação, regulação, controle parental é o nome. E tem uma frase bem interessante que é da Sharon Turkey, se eu não me engano. Ela fala que a tecnologia entra na vida das pessoas na medida que as relações afetivas não ocupam o seu devido lugar. Na falta do outro, a criança, o adolescente busca companhia no dispositivo. Isso. E se sente só. Acho que também tudo se resume o que a senhora falou, a afetividade, né? A partir da afetividade, o problema talvez diminua um pouco, né? Sim, de estar presente e disponível, né? Muitas vezes... O tempo de qualidade, né? Isso. O termo tá tão em alta aí, é o tempo de qualidade. Porque muitas vezes a gente fala pro filho, né? Filho, sai da tela, mas tá o pai na tela. Eu durante algumas consultas, assim, os pais não conseguem largar o celular durante a consulta do próprio filho. Então, você percebe que o adulto também está muito ligado, muito dependente. Claro, muitos trabalham na internet, mas como é que você vai dar o modelo, né? Como é que você vai pedir, exigir, se você não mostra como é que é? Porque criança vê, criança faz. Essa é a máxima, né? Então, acho que fica esse recado de ser um modelo, de estar presente, de estar disponível, de poder ensinar e apresentar um mundo real, muito mais do que o virtual.
Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.